Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à minha aula. E hoje eu, Estevão Ferreira, o professor de vocês de Humanas, irei convocar vocês ao estudo da cartografia. O que é que se baseia a cartografia, professor? Nós vamos descobrir nessa aula. Então vem comigo, pessoal. Sentem-se onde vocês quiserem, se acomodem-se, relaxem e curtam essa breve viagem ao conhecimento da cartografia. Um assunto bem importante para as nossas questões de humanas que vão ajudar a elevar a nossa nota para o próximo Enem que vai vir. Ou se você está fazendo o Enem ainda este ano. Então, vem comigo, pessoal. Vamos descobrir o que é cartografia. Bom, pessoal, nossa primeira parada começa com uma simples perguntinha. O que é cartografia? Professor, eu não sei o que é cartografia, e agora? Calma, pequeno gafanhoto. Vamos começar a explicar isso exatamente agora. Então, respondendo à pergunta, a cartografia é o estudo sobre como representar uma determinada área no papel. Vamos dizer que nós somos piratas e nós chegamos em alguma ilha bem desconhecida e nós não conhecemos como ela é, a sua extensão, muito menos as suas regiões. O que é que nós fazemos? Contratamos alguém ou temos em nossa tripulação alguém que consegue fazer um mapa. Isso mesmo, um mapa. Uma coisa tão simples, não é? Mas que ajuda bastante. Então, no conceito mais básico, a cartografia é isso. É determinar uma certa região ou área no papel de alguma maneira. Entendeu, pessoal? Então, quando falamos sobre cartografia, no mais puro ao pé da letra é isso. Representar uma área, ou uma visão, ou um objeto, quando quisermos representar alguma coisa no papel. O que ajuda a desenvolver muito a locomoção e o descobrimento de uma determinada região. Bom, nossa próxima parada é o estudo da cartografia. Então, vamos discutir agora. Professor, para que a cartografia serviu? O que é que ela ajudou as pessoas? E eu te respondo. A cartografia ajudou muito as pessoas do povo e os povos antigos a se locomoverem pelas regiões e determinarem suas fronteiras. Professor, isso ainda é utilizado atualmente? Sim, é bastante utilizado. Vamos dizer que você quer ir para uma outra cidade e você utiliza o aplicativo Uber, por exemplo. O Uber, ele vai precisar saber onde você vai ser levado, certo? O seu destino. E através de um mapa que está disponível no seu celular, ele vai conseguir saber onde é seu destino. Tudo isso graças à cartografia, que por muito tempo foi se avançando tecnologicamente, a um ponto de hoje em dia nós utilizarmos algo conhecido como GPS. Vocês conhecem o GPS? O GPS é uma forma muito fácil de nós identificarmos a cartografia, pois ela é a mais pura visão da utilização cartográfica que nós podemos ter. Sim, nós utilizamos bastante a cartografia hoje em dia. Não é uma coisa que ficou para trás com o tempo, não. Ela foi algo muito importante para a época, principalmente nas grandes navegações que precisavam de alguém que sabia desenhar um mapa, para que eles pudessem voltar ou até mesmo levar expedições até aquele local de descoberta. Então, a cartografia foi se atualizando tanto que hoje nós utilizamos ela de uma maneira tão tecnológica quanto o seu primeiro surgimento, que foi com os egípcios e os sumérios. Então, vamos começar abordando um ponto muito importante da cartografia, que são as suas técnicas de mapeamento.
Professor, técnicas de mapeamento? Sim, técnicas de mapeamento. Porque a cartografia, ela deve ser precisa. Precisa ao ponto de ter o mínimo de erros. E você pergunta, professor, por que ela deve ter o mínimo de erros? Por quê? A partir do momento que você tem um mapa preciso do local onde você está ou do local que você irá explorar, você consegue identificar quais são os pontos mais precisos, os pontos onde tem a maior concentração de pessoas, onde tem a maior concentração de riquezas, ou até a rota mais segura ou até a rota mais rápida de você chegar até o seu destino. Então, elas oferecem grandes representações e precisas que são adaptadas constantemente para que não fiquem desatualizadas. Porque vamos dizer que em uma certa região havia uma quantidade exorbitante de madeira, de árvores, e que você vai até aquela região e percebe que não tem mais, mas no seu mapa está dizendo que tem. Então, ele está desatualizado e ele deve ser atualizado constantemente. O próximo tópico que vamos abordar nessa aula são as projeções cartográficas. Projeções cartográficas, sim. O que são as projeções cartográficas, professor? Elas são a representação de como a Terra é vista, de um ângulo específico. Professor, não entendi. Bom, vamos explicar de uma maneira mais simples. É como você veria a Terra de longe. Então, nós temos a projeção cilíndrica, que ela vê a Terra de uma maneira em formato cilíndrico, vamos dizer. Através desse formato cilíndrico, nós percebemos que a Terra ela tem uma certa deformidade, que não segue totalmente o padrão da Terra. Foi um dos primeiros modelos a serem utilizados e é até hoje muito repercutido nas questões do Enem. Você pode acabar se confundindo se uma questão tenta perguntar qual é o tipo de projeção que está sendo demonstrada agora. Então você tem que ficar bastante atento, principalmente às linhas que estão representadas na projeção, porque através delas você consegue identificar qual tipo de projeção está sendo diferenciada. Também temos a projeção cônica, e através das linhas podemos perceber que todas elas vão até um ponto específico. E se nós dobrássemos essa projeção que está planificada, nós conseguiríamos obter a ponta de um cone. Mas, professor, como a gente conseguiria obter a ponta de um cone? Perceba que as linhas estão meio verticais e horizontais. Se nós pegássemos uma pontinha dessa projeção e juntássemos a outra, conseguiríamos fazer um cone, porque todas as linhas estariam se encontrando em um único ponto, o que faria com que a gente identificasse essa projeção até que de maneira bem fácil. Também temos a projeção plana, ou também conhecida como projeção azimutal. Azimutal, professor? Sim, sim. Para que não confunda-se a cabeça, podemos simplesmente chamar de plana. Mas se chegar a algum ponto de você ter uma questão do Enem falando sobre projeção azimutal, é basicamente a projeção plana em formato circular. É basicamente isso, pessoal. Não é um bicho de 7 cabeças. A cartografia não está aqui para te fazer medo, ela está aqui para te ajudar. São justamente uma das questões mais fáceis que você pode ter no Enem, que são as questões de cartografia. Muitas vezes elas vão até pedir para você marcar que tipo de projeção é essa. Também temos outros tipos de projeção, que é a projeção de Mercator e a projeção de Pettis, que são muito utilizadas hoje em dia na representação do globo, onde elas buscam ao máximo seguir a linha que
circula o nosso planeta sem que haja grandes deformidades. Outro ponto bastante importante da cartografia é a escala. Professor, escala? Sim, escala. Mas para que nós vamos utilizar a escala? Bom, a escala é um efeito matemático que nós utilizamos quando queremos reduzir um objeto ou um mapa até uma certa quantidade que podemos representar no papel. Porque, venhamos e convenhamos, não conseguiríamos representar uma área totalmente completa em todos os detalhes em um simples papel. Então, o que nós temos que fazer? Pegarmos essa região e reduzirmos ela até um ponto que nós conseguirmos colocar ela no papel. Então, nós temos até 3 tipos de escala, que é a escala numérica, a gráfica e a verbal. Professor, quais são a diferença entre elas? Bom, a numérica, ela representa uma fração. Uma fração, professor? Sim, uma fração. E lembrando que uma fração é uma divisão. Então, temos 1 dividido por 50.000. O que significaria isso? Significaria que 1 centímetro do desenho representaria 50.000 quilômetros na vida real. Vamos dizer assim. Na escala gráfica, nós temos a leitura de barras. Elas sempre vão demonstrar como está representado através de barras. E também temos a verbal, que é descrita em palavras mesmo, que é 1 centímetro igual a 1 quilômetro. Bom, e qual é a importância disso, professor? Bom, através dela vamos conseguir definir quanto aquela área foi reduzida para caber naquela representação cartográfica. Ela é bastante importante para que nós conseguirmos resolver questões de Enem que se baseiam em escala. Vamos dizer que temos um castelo muito grande e nós não conseguimos representar ele tão grande no papel. O que nós vamos fazer? Vamos utilizar a escala, reduzindo ele até um ponto que ele consiga ser representado no papel sem prejudicar a compreensão. E por último, pessoal, nós temos as nossas queridas fórmulas de escala, as quais irão ajudar a gente a conseguir bem mais tempo para responder as nossas próximas questões de humanas. Então, foquem nessas fórmulas que vão ajudar vocês a responder as questões de escala. Vocês podem acabar se deparando com a questão de escala pedindo a você o tamanho real, o desenho ou até mesmo o quanto essa representação foi reduzida para caber num mapa, numa folha, ou até quanto ela foi reduzida no total. Então, foquem nessas fórmulas que vão ajudar vocês de uma maneira que vocês não têm nem noção. Vocês vão disparar e conseguir responder as questões de uma maneira bem rápida e objetiva. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma das minhas primeiras aulas, eu espero melhorar cada dia mais e que nós vamos juntos ao topo. Vamos lá, pessoal. Vocês conseguem.